Vamos falar da nova aliança, então? Eu comecei lá ler o texto em Hebreus, e aqui, gente, é uma cópia, né, em Hebreus, Novo Testamento, do que está lá em Jeremias 31. Jeremias profetizou isso na antiga aliança, falou assim, já vai vir dias que o Senhor vai fazer uma nova aliança. Aqui está em Hebreus 8, Hebreus 10 tem um resumo disso aqui também. Isso daqui é definição da nova aliança. É fácil, é simples, é curta. Preocupe a sua vida em entender isso aqui, porque é nela que nós estamos vivendo. Não adianta você ficar fazendo planos mirabolantes para cumprir os 10 mandamentos, você vai errar. Eu não estou falando para você não querer cumpri-los, mas se ocupe com a nova aliança, porque é disso que você tem direito. Já contei aqui, acho que vocês já ouviram, teve um famoso pregador que ele foi visitar uma senhora muito humilde na sua cabana lá, e ele chegou lá para visitar, tinha um quadro na parede. Ele falou assim, o que é esse quadro aqui? Eu falei, sabe o que é? Eu trabalhei para minha patroa lá por não sei quantas décadas, né? Mas ela morreu, mas antes dela morrer, ela me deu isso aqui, eu coloquei num quadro. Eu falei, só deixa eu levar esse quadro, eu volto daqui uns dias. Fala, mas só cuidado, senão fica tranquilo, eu volto. Aquela mulher era analfabeta. Aquilo que ela colocou na parede era um testamento. A mulher deixou toda a fortuna para ela, e aquilo ela ficou anos pendurada na parede, ela não sabia que ela era herdeira. Já aconteceu com algum de vocês, juro, comigo nunca. Alguém viu meu óculos? Alguém viu meu óculos? Mas tá na minha cabeça. Se eu usar esse óculos, vai ser muito melhor para mim. Eu tenho ele é meu, tá sobre minha cabeça, mas eu posso não saber, né? No caso da nova aliança, eu posso saber que tá lá, mas eu não creio nisso. Por óculos nada, não vai resolver nada. Mas eu posso não saber que tem um óculos na minha cabeça, eu posso não saber que eu estou debaixo da nova aliança, e eu fico vivendo de uma maneira que eu não desfruto da nova aliança. Gente, eu não estou fazendo discurso aqui, não, você tem que ser, você precisa usar da graça de Deus. Não é isso, gente. Mas é assim, nós estamos debaixo da nova aliança. Então saiba mais sobre isso. Então olha só, vamos lá, que eu não quero perder tempo hoje, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, me perguntem. Diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Vou para frente só um pouquinho. Voltando aí, no verso 6 do mesmo capítulo. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança. Qual que é a melhor aliança? A nova ou a da lei? A nova. E quando ele está comparando aqui, ele está comparando com a lei. Então essa nova aliança, ela está confirmada ou baseada em melhores mandamentos. Em melhores leis. Em que está baseada a nova aliança? Promessas. A antiga aliança estava baseada em quê? Fácil, hein? Mandamentos. A antiga aliança estava baseada em mandamentos. Aí ele fala o seguinte, essa nova, ela não está baseada em mandamentos. Ela está baseada em promessas. Lei. Você deve, você não deve. Você deve honrar pai e mãe. Você deve guardar o sábado. Você não deve matar. Você não deve adulterar. Você não deve. A lei, ela coloca sobre você o que você deve e o que você não deve fazer. A nova aliança, ela não é dessa forma. A nova aliança está sempre Deus falando. Eu farei. Eu farei. Não está pedindo para você fazer. Eu farei. Então guarda isso. Vamos olhar esse texto com esse óculos. Que esse texto que fala da nova aliança não é o que você deve fazer. Esse texto ele se baseia 100% naquilo que Deus faz por nós. Lembra do pacto que o pai fez com o filho? Então ali eu sou beneficiário. Pergunta, eu consigo quebrar a nova aliança? Sim ou não? Quem que fez o pacto? Qual dos dois aí vai falhar? Então eu não consigo quebrar a nova aliança. Ela é inquebrável. Verso 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram, óbvio, né? Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Continuando. Presta atenção. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei. Quem que vai fazer a nova aliança? Não sou eu. Essa é a nova aliança que vocês precisam se esforçar para fazer com Deus, viu? Segura na mão de Deus. Então, não!
Essa aliança que eu vou fazer. Não é? Ó, você não pode roubar, não pode adulterar, guarda teu pai, guarda o sábado, honra teu pai e tua mãe. Não, eu vou fazer. Tá bom. Com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis. Quem que vai pôr as leis? Vocês precisam obedecer. O que ele está falando? Olha que maluco isso daqui. Deus falando, porei as minhas leis no seu e no meu entendimento, e em seu as escreverei. Quem vai colocar a lei no meu entendimento e escrever no meu coração? Não é meu esforço, eu vou mortificar a carne, não, a partir de amanhã eu não faço mais isso, vou parar de falar palavrão, eu vou refrear minha boca, eu não vou desprezar. Entendeu? Não. Eu, Deus, vou colocar, eu porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei no seu coração. Peraí, não precisa decorar os 10 mandamentos? Não precisa decorar os 613? Não precisa decorar os versos aqui do Novo Testamento para eu acertar na vida? Não. Quem que vai colocar na minha mente e no meu coração? Deus. Isso é a nova aliança. Então, se eu preciso decorar, eu preciso me policiar para não fazer isso e aquilo. Calma, irmão. Na nova aliança, ele coloca isso aí. Na nova aliança, a santidade ou a santificação, ela é acidental. Quando você vai ver, você já não fez mais aquele pecado. Eu preciso me esforçar para não pecar. Não é assim. Porque você não tem capacidade de não pecar. A gente não vai entrar nesse texto, mas eu falei domingo, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da lei, está debaixo do domínio do pecado. Vai pecar sempre e nunca vai conseguir. Romanos diz mais, que a lei, ela aflora as paixões pecaminosas. Igreja que prega muito a lei, tem muito escândalo no povo, sabia? É bíblico. Porque você está colocando sobre os ombros das pessoas, fala assim, você não pode pecar. Aí o que vai acontecer? Não come só daquele... Adão, ele tinha o mundo, gente. Ele tinha o mundo. Né? Cheio de árvore. Aquela. Mas falou não, né? Então, olha aqui. Deus é que põe as leis no meu entendimento, escreve no coração, e lhe serei. Vocês vão agora me servir. Não. Eu lhe serei. Deus está falando. Eu lhe serei Deus e eles me serão povo. Tudo Deus fazendo. Deixa eu avançar aqui. Presta atenção nesse verso 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Como não? Estamos aqui numa igreja ensinando a respeito de Deus. Então, a nova aliança é o seguinte, ele vai completar. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aqui nós tem essas duas palavras aqui, conhecer e amarelo. Conhecer. No original, são duas palavras distintas. A primeira é assim, ninguém mais vai dizer para o seu irmão o seguinte, conhece o Senhor. Essa primeira palavra no grego, não importa qual palavra que é, ela significa conhecer por experiência e por esforço. É você estudar, é você se dedicar. Então você aprende, então você precisa passar no vestibular, você vai estudar. Isso é conhecer, isso é você adquirir um conhecimento pelo seu esforço e pela sua experiência. Ninguém vai mais precisar, na nova aliança, dizer, olha, conhece o Senhor, você precisa conhecer o Senhor. Mas como não? Não é para conhecer o Senhor? Você está dizendo o seguinte, vocês não vão conhecer a Deus pelo seu esforço e pela sua experiência. Não precisa ler a Bíblia e estudar? Não, tudo isso é ótimo, é bom pra caramba. Isso é uma consequência, porque Deus se revelou a você. Mas você não conhece, você não se relaciona por Deus pelo seu esforço. Porque todos me conhecerão. Essa palavra conhecerão, ela é diferente. É um conhecer passivo, quer dizer, Deus se revela a mim. Deus se expõe a mim. Exemplo disso. Você passa uma experiência no seu dia, na sua vida, assim, você recebe, você recebe o favor de Deus, né? E quando você olha para trás assim, fala assim, isso foi Deus. Sabe quando acontece alguma coisa que você tem a convicção interna sua, teu patrimônio, fala, isso aqui foi Deus. Ali, você conheceu a Deus nesse segundo sentido. Porque Deus se revelou a você. Deus ele agiu pelos bastidores, depois é que você foi perceber que era Deus agindo. Não é? Então ali você conheceu Deus, não porque você estudou, não, você até ficou meio perplexo, porque Deus se revelou a você. Está claro isso?
na nova aliança, ele vai colocar a lei no seu entendimento, vai escrever no coração. Então a tua vida, os teus acertos, eles acontecerão não porque você vai se esforçar para não fazer mais, mas porque você entende que na nova aliança, ele te guia. Falamos aqui do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito de Deus frutifica. Lá em Hebreus 12 fala sobre disciplina, né? Que Deus repreende e disciplina a todos quantos ama. A palavra ali, o castigo, que em algumas traduções que Deus castiga, a palavra é paidel, que significa treinamento de criança. Então Deus, ele treina a gente como crianças que somos. Ele treina com a palavra dele. E depois diz o seguinte, que essa disciplina traz frutos de justiça. Ou seja, Deus te ensina, coloca ali no teu entendimento, no teu coração, e quando você vai perceber, você talvez nem perceba, você viu que você criou frutos de coisa boa. Mas não porque você se programou para isso. Simplesmente porque Deus revelou a você, a coisa aconteceu. Mas caramba, por que acontece isso? No verso 12, tem uma palavra assim, por quê? O porquê, ele está explicando tudo que ele escreveu aqui atrás. O porquê é que a gente leu aqui, que ele vai ser o meu Deus, eu vou ser povo dele. Por que ele disse aqui que ninguém vai mais precisar dizer conhece o Senhor? Porque ele vai se revelar, ele vai se fazer conhecido. Por que é que ele falou aqui que ele é que vai fazer a nova aliança? Então ele diz aqui no verso 12, por quê? O porquê disso? Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. Vamos lembrar do pacto do pai com o filho, que estava em jogo ali. O que precisava ser saudado, os pecados, todos nossos. Então o filho falou assim, eu pago, mas você vai ter que levar de todo mundo. E você vai ter que pagar o preço da ira de Deus sobre você. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus sobe na cruz, o de menos foi os cravos, aquela tortura física dele, foi o menor sofrimento de Jesus. O maior foi lá da meio-dia às 3, que só ele, Deus, sabe o que aconteceu, mas ele foi julgado. Ele foi julgado. Onde que se julga pecados na Bíblia? Onde? Onde que se condena pecados na Bíblia? Oi? Inferno, lago de fogo e enxofre. Então, para a gente, 3 horas, meio-dia às 3, Jesus ardeu no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, por todos nós. Foi isso. Ele fez isso, o pacto que ele fez com Deus. Falei assim, eu levo. E agora eles estão debaixo da nova aliança. Eu vou ser o seu Deus, vocês vão ser meu povo. Fica essa historiazinha, eu sou mais santo que você porque eu não corto cabelo, que eu corto cabelo, que eu vou na igreja, eu tenho 3 vezes, eu não falo palavra. Para com isso. Ele vai colocar as suas leis no teu entendimento, escrever no coração. Fica esse papo, não, você precisa conhecer a Deus. Gente, a igreja, eu vou me antecipar aqui, eu vou voltar para esse versículo 12. Olha o que diz lá em Tito. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, etc. Quem te ensina a se afastar do pecado, não é o bobão que está aqui na frente, o pastor, o pregador, é a graça. Sabe o que a igreja tem que ensinar? Não é fazer as pessoas se afastar do pecado, a igreja tem que ensinar a graça de Deus. Porque a graça ensina vocês. A gente está aqui no palco, gente, para falar, comunicar Jesus, graça. O resto, eu confio que ele consegue fazer na tua vida. Melhor do que eu e melhor do que o seu esforço em querer ser santo. Mas vamos voltar lá. A graça ensina, não é o pregador. A igreja ensina a graça. Verso 12, para a gente encerrar. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas maldades, não me lembrarei mais. A gente falou semana passada, que fica aquela preocupação, será que eu estou agradando a Deus? Olha, eu fiz uma coisa errada aqui, já sabia que você ia fazer a coisa errada. Olha, eu fiz um pecado aqui, então Deus não está se agradando. Para. Ele sabia antes de você nascer que você ia fazer aquilo lá. Aí sabe o que ele fez? Jogou nas costas do filho dele e pagou. Agora ele olha para você, olha o que você fez. Ele não lembra. Como é que Deus pode se desagradar de mim? Se ele não lembra do meu pecado? E quem sou eu para me lembrar dos meus pecados? E quem sou eu para dizer para vocês, um pregador coloca sobre os ombros das pessoas os seus pecados? Porque tem gente aqui que faz isso, blá, blá, blá. Deus não se lembra. Então você lida com um Deus que não se lembra dos seus pecados. Mas como é que é? Ele não sabe que eu sou uma pessoa, ele sabe, mas ele não imputa maldade. E o filho dele já levou tudo. E você é perdoado, você é redimido. A nova aliança
ela não é uma aliança entre Deus e nós. É uma aliança entre o Pai e o Filho. Nós entramos como beneficiários, como herdeiros. Nós não somos pactuantes, nós somos herdeiros. Na nova aliança, o que está em jogo, bem respondido, salvação. Salvação não é você ir para o céu quando você morrer, isso é um aspecto dela. Mas essa vida aqui, a gente pode desfrutar de ser resgatado de perigos temporários, duradouros, eternos, cura de doenças e enfermidades e preservação. Essa aliança, ela não foi feita em melhores leis ou mandamentos, ela foi feita em melhores promessas. O Fabrício lembrou bem aqui no início, todas quantas promessas há de Deus são nele, em Jesus, o sim e o amém para a glória de Deus. Então vamos lá, a nova aliança é baseada em promessas. Dos seus pecados Deus não se lembra mais. Ele coloca as leis dele no seu entendimento e escreve no seu coração. Ele é o seu Deus. Quando você estiver num perrengue, num aperto, ele vai dizer, você está doente, eu sou o Senhor que te sara. Né? Você está cercado por inimigo, fala assim, eu sou o Todo-Poderoso. Ele é o teu Deus. Ele é a tua porta, ele é o teu caminho, a tua vida, ele é o teu bom pastor. Ele se revela como seu Deus nessas horas.